Meus amados irmãos, a paz de Cristo para todos. Eu trago uma palavra de Deus para o seu coração, para você que deseja ter um encontro com Deus e muitas vezes pensa que Deus não vai lhe aceitar, pensa que Deus não vai lhe receber, achando que seus pecados já são tantos que você não vai poder ser salvo. Pois eu trago uma palavra de Deus ao seu coração dizendo para você que a salvação é para todos. É bem verdade que Deus, Ele exige de nós. Deus tem normas para nós ser salvos. Não é simplesmente dizer eu quero ser salvo e ser salvo. A salvação, ela é para todos. Mas Deus requer de cada um de nós a obediência à sua palavra para nós ser salvos. Salvo de quê, pastor? Salvo da ira de Deus contra o pecado. Salvo da condenação eterna que há de acontecer com o mundo em breve. Jesus veio com esse propósito de salvar o ser humano. E a salvação é para todos. Todos aqueles que crêem no Evangelho de Cristo. Eu vou ler uma passagem da Bíblia que está em Tito, no capítulo 2, e o versículo 11 ao versículo de número 14, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Meus amados irmãos e amigos e irmãos que nos ouvem, a salvação é para todos. A Bíblia nos diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a graça de Deus se manifestou para todas as pessoas. Individualmente, seja preto, seja branco, seja rico, pobre, brasileiro, estrangeiro, a salvação é para todos. Não existe raça, nem cor, nem posição. Deus é um Deus de todos, só que Ele exige de cada um que queira se salvar. Deus exige termos uma vida quieta, uma vida longe do curso deste mundo, uma vida regenerada, uma vida sem pecado, uma vida resgatada por Deus. A Bíblia diz que Ele nos chamou para que nós vivamos agora uma vida de renúncia para lhe servir. Por quê? Porque outrora nós estávamos presos no pecado sem nenhuma chance. A Bíblia diz que o pecado manchou toda a raça humana. O pecado do ser humano é quem nos afasta de Deus. Os meus pecados, os seus pecados, é quem nos afasta de Deus. E nós precisamos compreender isso. Enquanto o ser humano vive no seu pecado, ele está se afastando de Deus a cada dia. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele nos amou a ponto de enviar o Seu Filho para nos resgatar, para nos remir, para nos purificar, para nos tirar do mundo das trevas e levar para o mundo de luz, que é o céu. Se você for ver, a Bíblia diz que não há nenhum justo, ninguém que nasceu nessa terra, com exceção de Jesus, foi suficiente e justo para adquirir a salvação.
é pela graça. O que é graça? É o favor imerecido de Deus. É o favor de Deus para nós, sem nós merecer. Quando Jesus foi morto naquela cruz, Deus estava pagando o preço pelo pecado. Satanás, ele é o autor do pecado. Ele é o autor do pecado. E ele nos leva a pecar contra Deus. Ele nos leva a fazer coisas absurdas contra Deus. Por isso você precisa compreender: o pecado nos afasta de Deus. E se você está me ouvindo nessa mensagem, não desligue o seu celular, não pare esse vídeo, porque você vai ouvir muito da palavra de Deus. E eu tenho certeza, assim como eu preciso do perdão de Deus, você também precisa, porque você é um ser humano, você é uma pessoa que precisa da salvação. Talvez você esteja acostumado a ouvir essas mensagens de autoajuda, que Deus vai fazer, que Deus está te dando, que Deus vai fazer isso e aquilo por você. Deus faz tudo e muito mais. Mas Deus não está preocupado com a sua vida terrena. Deus está preocupado com a sua vida após a morte. Pois depois que nós morremos, aí a vida continua. Para muitos a vida se acaba aqui mesmo. Mas Jesus disse que há uma vida eterna. E aqueles que não tiverem a oportunidade de sentar à mesa com o rei, eles vão descer o abismo. Pois está escrito em Apocalipse 20 e versículo 15: se alguém não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, esse foi lançado nas trevas. Você precisa acreditar nisso. A salvação é para todos. Você precisa acreditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que com a sua boca você confessa a Jesus como seu Salvador. E no seu coração você crê para a salvação. Vamos conferir a palavra do Senhor, que está em Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3,10 diz que não há nenhum justo. Não, pastor, mas eu sou bonzinho, eu faço caridade, eu ajudo as pessoas. Isso é bom, muito bom, mas não lhe dá o direito da salvação. Porque a salvação é pela graça, é o favor de Deus à humanidade, trazendo o escape para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Em Romanos, no capítulo 3 e o versículo 9, a parte B, vai nos dizer que todos os homens, depois da queda, estão debaixo do pecado. Nosso primeiro homem que caiu foi Adão. E de Adão para cá ninguém conseguiu se levantar mais. Todos pecaram. Todos são pecadores. Ninguém vai conseguir entrar lá, a não ser por a intervenção de Jesus. Ninguém vai conseguir entrar na vida sem que Jesus não interfira por ele. É Jesus o Salvador. A salvação é para todos, mas é por meio de Jesus que nós vamos ser salvos. Em Romanos 3 e o versículo 9, a parte B diz: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como gregos, estão debaixo do pecado. Todos, sem exceção, todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram. Paulo diz em Romanos capítulo 3 e o versículo 23, ele diz que todos pecaram e estão separados da glória ou da presença de Deus. Você pode fazer caridade, ser uma pessoa boa, nunca matou, nunca roubou, mas você é devedor. Você nasceu. Se você não tivesse nunca nascido, você não devia, mas você nasceu. Como você nasceu, você é devedor. E você precisa dessa graça de Deus, por meio de Jesus. Só Ele tem o poder de nos salvar. É para todos a salvação, mas somente para aqueles que acreditarem na sua palavra. Louvado seja Deus. Em Romanos 3 e 23, Paulo diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Nenhum homem pode ser justificado diante de Deus pelas suas obras. Nenhum.
Ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas suas obras. Todos são culpados. Por mais que você faça obras de caridade, faça o bem a todas as pessoas, você não pode se justificar, pois o preço foi muito alto para alguém poder se justificar pelas obras. A Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 3 e o versículo 20, a Bíblia diz: visto que ninguém será justificado diante dele por as obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei, ninguém. Sacrifício, bondade, não vai. No tempo da lei, eu pecava, você pecava, alguém levava um animal diante de Deus, do sacerdote, o sacerdote oferecia aquele animal a Deus e Deus perdoava nossos pecados. Mas só que o homem não era purificado. O homem continuava com a sua natureza endurecida e continuava pecando. Por causa disso, o homem não pôde se salvar pelas obras da lei. Através de Jesus Cristo, sim, é que o ser humano pode se salvar. Por isso, é pela graça. A salvação é para todos, mas é pela graça de Deus. Pela graça do Senhor que somos salvos. E há um castigo para aqueles que não olhar para essa palavra. Há um castigo para aqueles que não aderir para a vontade de Deus. Há um castigo, pastor? Há um castigo, sim. A Bíblia diz em Romanos 6 e 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Há um julgamento, há um castigo para quem vive no pecado. E você sabe o que é pecado, eu sei o que é pecado. Você já ouviu falar alguma vez sobre os 10 mandamentos? Você já ouviu falar sobre a lei de Deus? A lei de Deus, ela não mudou, ela continua no mesmo vigor. Hoje, no Novo Testamento, temos uma lei, a lei da graça. Qual é a lei da graça? Amar a Deus acima de tudo e de todos, e ao seu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, se eu fizer isso, nós vamos estar cumprindo toda a lei. Amar a Deus acima de tudo e de todos, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e ao meu próximo como a mim mesmo. Se eu amo a mim, eu não vou falar. Se eu amo ao meu próximo como eu amo a mim, eu não vou fazer nenhum mal ao meu próximo. Aí você analisa como é que está o mundo hoje, matando, destruindo, roubando, destruindo a humanidade que é a imagem e semelhança de Deus. Mas se você perguntar para pessoas que praticam tal coisa, eles dizem que são de Deus, eles dizem que tem Deus no coração. E detalhe, deixa eu dizer para você uma coisa, você que está me ouvindo: matar um homicida não é simplesmente aquele que mata com um revólver ou uma faca. O homicida também é aquele que deseja no seu coração matar o seu próximo. Jesus disse: se eu me encolarizar contra o meu irmão, eu sou réu de juízo. Entendeu? Eu serei levado ao tribunal para ser julgado. Você precisa compreender isso. Talvez você que está me ouvindo só tenha escutado palavras de autoajuda, de massagear o seu ego. Mas você precisa entender, a salvação é para todos, mas Deus exige de nós para que a gente possa ser salvo, pois Ele é santo, e nós precisamos andar como Ele andou, fazer o que Ele fez. Pastor, mas ninguém consegue ser perfeito. Ninguém consegue ser perfeito, mas temos que fazer aquilo que Ele mandou, pelo menos parecer com Ele como Ele foi. A perfeição somente quando Ele voltar. O apóstolo Paulo diz que seremos revestidos do seu poder, e aquilo que é incorruptível será revestido da incorruptibilidade, e nós seremos como Ele é. Mas enquanto Ele não vier, devemos lutar para ser perfeito, para quando Ele voltar, aquilo que faltar em nós, Ele nos preencher. A salvação é para todos, mas Ele cobra de nós para a gente ser santo. Louvado seja Deus. Presta atenção.
E nós só podemos ser justificados por meio de Cristo. Ninguém é justificado nem pelas obras, nem pela religião. Você pode ser um teólogo, você pode ser um analfabeto, você pode ser um branco ou um preto, rico ou pobre. Ninguém pode ser justificado por outro meio. Só podemos ser justificados por meio de Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Por isso temos que se chegar para Cristo todos os dias, todo momento da nossa vida, para Ele poder nos justificar. O que é justificação? Tornar-se justo. Ele nos justifica. Por meio do seu sangue, do seu sacrifício, nós somos justificados dos nossos pecados. A Bíblia diz para nós em Romanos 3:24, diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Veja só. Por meio de Cristo nós somos justificados pela fé, independentemente das obras da lei. Então nós chegamos à conclusão que o homem não pode ser justificado por outro meio. É por meio da fé no sacrifício que ele fez. No sacrifício que ele fez. Ele pagou o preço por nós, para nós ser justificados, se tornar justos. Porque o pecado nos corrompeu e através dele somos justificados. Através de Jesus somos justificados. Você está entendendo? Preste atenção. Em Romanos 5, no versículo 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Antes de nós conhecer a Cristo, antes de Cristo se manifestar, o homem estava totalmente afastado de Deus, intrigado de Deus. Mas agora, por meio de Cristo, nós somos justificados, e uma vez justificados, nós estamos agora em paz com Deus. A nossa comunhão através de Cristo voltou. A nossa comunhão através de Cristo voltou a termos comunhão com Deus. Através de Cristo nós somos, ligados novamente a Deus. Porque o homem se separou de Deus, você sabe disso. Mas através de Cristo nós se juntamos novamente com Deus. Nós voltamos a ter comunhão com Deus através de Cristo Jesus, mediante a fé. Mediante a fé nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só através dele que nós temos essa paz com Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 nos diz: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você está entendendo? Preste atenção. Se porém andarmos na luz como ele está na luz. Andar na luz. Como é que eu posso andar na luz? Andar na luz é andar de acordo com o Evangelho, com a palavra. Jesus é a luz do mundo e ele mesmo é o verbo, a palavra. Se nós andarmos nessa luz que é Jesus, nós temos paz uns com os outros. Nós temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso você é justificado. Nós somos justificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário nos dá direito à salvação. Não é por outro meio, não é por outro caminho, é pelo sangue de Jesus, se nós mantermos comunhão uns com os outros, porque é o segundo mandamento da lei da graça: amar o próximo como a você mesmo.
Você tem amado o seu próximo? Preste atenção. A Bíblia nos diz em Romanos 5 e o versículo 8: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou. Às vezes nós dizemos: será que Deus me ama? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está me ouvindo? Deus já provou o seu amor quando Ele entregou o seu Filho por nós, nós ainda sendo pecadores. Não há prova de amor maior do que esta. Alguém entregou a sua vida por alguém que nem lhe conhecia. Eu não era nem nascido, nem sonhava em nascer, mas Ele via meu futuro e Ele sabia que eu ia precisar dele. Você está entendendo? Talvez você tenha perguntado assim: puxa vida, eu não era nem nascido, como é que Jesus morreu por mim? Haverá um dia de julgamento, esse dia ainda não chegou, vai chegar, mas não chegou. Quando ele chegar, você precisa estar ligado em Jesus, para você ser salvo, para você ser salva. A salvação é somente por meio de Cristo, e Deus já aprovou esse amor. Antes de você nascer, Deus já mandou o escape para a sua vida, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse amor é provado em João 3,16, quando o apóstolo João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o direito à vida eterna. Há alguém no mundo que tem um amor tão grande como esse? Será que você teria coragem de dar a nossa vida por alguém? Claro que não. Eu sou pai, tenho 3 filhos. Eu não dou a minha vida por nenhum deles. E não adianta você dizer que dá, porque você não dá. Você não dá. Você só tem um coração como eu tenho. Se o médico dissesse a você: você tem coragem de dar o seu coração pelo seu filho, você vai morrer e ele vai viver, você não daria. Mas Jesus deu a sua vida por nós. Ele merece o seu amor, Ele merece o meu amor, Ele merece nós adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Você está entendendo? Pois bem, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o direito à vida eterna. Louvado seja Deus. Em Atos capítulo 17, o versículo 30 diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Deus trouxe salvação para nós, e Ele determinou na sua palavra que Ele não levará em conta o tempo da nossa ignorância. Qual é o tempo da nossa ignorância? O tempo que nós não conhecíamos Deus, o tempo que nós não conhecíamos as Escrituras, o tempo que nós não sabia de fato quem era Jesus. Eu não sabia, eu não conhecia Jesus. O Jesus que eu conhecia era aquele da parede, aquele Jesus anêmico, que não é Jesus, é um ator de televisão que pintaram, colocaram no lugar de Jesus. Mas Jesus é muito mais do que aquilo. Aquilo não é Jesus, coisa nenhuma. Eu conheci Jesus pela palavra. Eu sei que Ele é muito mais do que aquilo. Você está entendendo? E a Bíblia diz que Ele não levou em conta, Deus não levou em conta o tempo da minha e da sua ignorância, mas Ele diz para todos, em todos os lugares, que se arrependam. Eu preciso me arrepender, você precisa se arrepender, você precisa confessar Cristo como seu Salvador. Não é confessar a homens, não, é a Deus. Você precisa olhar para dentro de si e dizer: eu sou um pecador, eu sou uma pecadora e preciso do perdão de Deus. Aí Ele vai lhe perdoar, Ele vai lhe justificar, Ele vai arrancar todo o mal que interfere a sua comunhão com Ele, e Ele vai lhe purificar pelo seu sangue, Ele vai lhe tornar limpo como a mais pura neve. Você está entendendo? A salvação é para todos, mas Deus exige de cada um de nós
Preste atenção. Em Mateus 10, 32, ele diz assim: portanto, todo aquele que me confessar perante os homens, eu confesso ele perante o Pai que está no céu. Preste atenção. Portanto, todo aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai que está no céu. Talvez você diga: puxa vida, eu tenho que aceitar Jesus como meu Salvador, eu não posso ser crente na religião que estou. Pode não. Na religião que você está, você pode até aceitar Jesus, mas não tem ensinamento, não tem doutrina, não tem renúncia. E Deus não dá a glória dele para ninguém. Uma vez que você serve a Deus, adorando imagens, rosário, estátua, rituais, a demônios, você não vai agradar a Deus. Isaías 42 e o versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e a minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de esculturas. O primeiro mandamento de Deus é que nós não devemos fazer nenhuma imagem, nenhuma estátua, nenhum Deus para colocar no lugar dele. Deus exige de nós que nós se renuncie a nós mesmos para lhe servir, pois ele renunciou ao seu Filho e nos deu o direito de nós ser salvos. Preste atenção, a salvação é para todos, você tem que acreditar nessa palavra. Jesus disse: portanto, todo aquele que me confessar perante os homens, confesso ele perante o Pai que está no céu. Mas no versículo 33 ele diz: portanto, todo aquele que me negar perante os homens, eu negarei ele perante o Pai que está no céu. Você quer ser lembrado por Deus ou você quer ser negado por Deus? Claro que você quer ser lembrado por Deus. Eu quero ser lembrado por Deus. Para isso nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. E a Bíblia diz em Romanos 10, 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Salvação é para todos que confessar a Jesus como Senhor da sua vida. A salvação é para todos aqueles que confessar e em seu coração crer que ele ressuscitou dos mortos. Você acredita que Jesus ressuscitou? Se você acredita, confesse ele como seu Salvador, você será salvo. A salvação é para mim, a salvação é para você, é para todos nós. Pastor, mas eu não entendo, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, eu leio a Bíblia. Deixa eu dizer aqui uma última palavra para você. Quase todos creem em Deus, quase todos leem a Bíblia, mas praticam as obras da carne. E as obras da carne nos afastam de Deus. E quais são as obras da carne, pastor? As obras da carne estão no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do 19. Se você tem uma Bíblia em sua casa, confira. Eu vou ler para nós encerrar essa mensagem. Gálatas 5, 19. Vamos ver o que é que o Senhor diz a respeito das obras da carne. E as obras da carne é que nos afastam de Deus. A Bíblia diz assim para nós. Olha o que diz, a partir do 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você está entendendo? As obras da carne são essas. Pastor, eu nunca vi falar dessa natureza, porque alguém está lhe enganando, alguém não tem coragem de falar. Mas eu digo para você, escapa-te por tua vida. Jesus trouxe a salvação para todos nós. Para todos nós, a salvação é para todos. Aquele que crê na palavra do Senhor.
Jesus, quando esteve aqui, ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. A salvação é real, a condenação também é real. O céu é real, o inferno também é real. Jesus falou mais do inferno em Mateus 5 do que do céu. E ele veio com esse propósito, de me salvar e te salvar. Então a salvação é para mim e é para você. Você pode ser um ladrão, você pode ser um criminoso, você pode ser um traficante, você pode ser um usuário de droga, você pode ser uma lésbica, você pode ser um homossexual, um transexual, você pode ser um macumbeiro, um mentiroso, você pode ser o que for. Jesus quer te salvar. Jesus quer salvar você. A salvação é para você também. O diabo me enganou e o diabo também te enganou, levando nós para lugares que não agradou a Deus. E nós resolvemos acreditar por não saber na religião, e a religião nos enganou, e nós praticamos coisas que desagradou a Deus. Mas a salvação hoje está batendo na tua porta, no teu coração. Jesus está dizendo através da sua palavra: a salvação é para todos, aquele que crê. Aceite a Cristo como seu Salvador. Deixe o Senhor entrar na tua vida. Peça perdão dos seus pecados a Deus. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus de verdade e vá servir ao Senhor, e seus pecados serão perdoados. Porque Cristo quer te salvar. Ele veio por você, ele veio por mim, ele veio por nós. Deus abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro a Ti por esta pessoa que está ouvindo essa mensagem. Traz ao coração dele ou dela, Senhor, a esperança da salvação. Perdoa-lhe seus pecados, arranca dele, arranca dela esse sentimento de inferioridade. Deus, encoraja esse homem, essa mulher a procurar uma igreja, uma casa do Senhor que prega a Tua palavra. Que o Espírito Santo venha entrar neste coração e fazer uma mudança, uma transformação. Arranca todo o mal que Satanás colocou lá dentro, Senhor, e dá liberdade a esse homem e essa mulher, trazendo salvação para ele e para ela, em nome de Jesus, amém. Seja salvo na pessoa bendita de Jesus. Deus te abençoe e a paz de Cristo para todos, amém.